A todos, capaz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos vendo aqui a armadura de Deus, e nós vemos aqui no versículo 17 de Efésios 6 o seguinte: para nós tomarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós queremos dizer a você que quando os fariseus acusaram Jesus de expelir demônios pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, tanto Mateus quanto Marcos registram que o nosso Senhor conhecia-lhe os pensamentos e mostrou que o reino de Satanás não poderia subsistir se fosse tão dividido quanto afirmavam. Em seguida, fez uma declaração que diz respeito à nossa vitória contra Satanás. Mateus 12, 29, que diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Na qualidade de cristãos, unidos com Cristo em sua autoridade, temos condições de guerrear contra Satanás de tal forma que podemos sujeitá-lo, amarrá-lo e saquear ou levar embora o que queira reivindicar como nosso. A nossa posição não deve ser a de simplesmente nos proteger, por mais importante que isso seja. Devemos ser soldados invencíveis de Cristo, que podem avançar contra esse valente, Satanás, invadir os seus domínios e arrebatar-lhe aquelas pessoas e fortificações espirituais que ele reivindica. As demais peças da armadura, em Efésios 6, servem sobretudo para a proteção e a defesa. Mas agora somos levados a perceber que a nossa visão espiritual deve enxergar além da posição de defesa. A espada do Espírito é uma arma de ataque e, ao mesmo tempo, um instrumento de defesa. Embora Satanás imponha uma batalha implacável contra cada cristão, o fiel que percebe ser responsável pelo ataque é aquele que vence. Satanás sempre quer nos impedir de atacar. Temos basicamente duas armas de ataque para empregar contra Satanás. São elas a palavra de Deus e a oração. Na época da igreja primitiva, os apóstolos estavam liderando o combate, atacando o inimigo e invadindo as suas portas. Não é possível fazer isso sem o devido realce às armas de ataque. Atos 6 refere-se ao que aconteceu quando surgiu a necessidade de alguém assumir o controle da distribuição diária de alimentos para as viúvas. A igreja escolheu os primeiros representantes para seu ministério, a fim de que os apóstolos pudessem carregá-los desse serviço e consagrar-se à oração e ao ministério da palavra. O avanço na obra do Senhor requer o emprego destemido da oração e da nossa espada, a palavra de Deus. A espada está em último lugar na relação das peças da armadura. Por que será? Por um único motivo. Não estaremos prontos para empregar a nossa arma de ataque contra o reino de Satanás sem que todas as demais peças da armadura estejam no devido lugar. Nenhum de nós estará pronto para marchar em direção à batalha sem a armadura. A espada figura como última da lista, como um alerta contra o combate presunçoso e temerário. Embora como cristãos tenhamos autoridade de ser usados e intrépidos na batalha contra Satanás, não temos o direito de sermos petulantes ou presunçosos. A nossa vitória tem por fundamento o fato de que estamos unidos a Cristo, o qual derrotou Satanás. Em Atos 19, do versículo 13 ao 20, nós temos o exemplo de algumas pessoas que travaram batalhas com as forças das trevas de modo presunçoso e temerário. Os 7 filhos de Seva, sumo sacerdote judeu, viram Paulo invocando o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados
libertando-os assim da escravidão. Eles acreditaram que também poderiam usar o nome do Senhor Jesus para libertar aqueles assim atormentados e tentaram empregar a fórmula: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E sabe qual foi a resposta do demônio? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A esta altura, o homem possesso pelo espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. A mensagem deste acontecimento deve ficar clara. Não se pode brincar com o reino de Satanás. Embora aqueles homens ainda não fossem cristãos no Senhor Jesus Cristo, o alerta é pertinente aos verdadeiros cristãos de hoje. Um passo descuidado e despreparado contra o reino de Satanás, sem plena consciência da nossa união com Cristo, do ministério do Espírito Santo e da provisão da nossa armadura, pode mostrar-se desastroso. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra eterna, assim como o próprio Deus é eterno. Assim como Deus é onipotente, também a sua palavra tem todo o poder para derrotar Satanás e realizar a vontade de Deus. Assim como Deus é imutável, também a palavra de Deus jamais mudará. Assim como nosso Senhor é onipresente, a sua palavra está sempre por perto, pronta para ser usada em cada situação. Assim como Deus é santo, também a sua palavra é santa. O escritor aos Hebreus afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. A espada da palavra tem o poder de penetrar uma vida. Quando o cristão a utiliza, a palavra pode penetrar, limpar e transformar a vida do cristão. E ao fazê-lo, destruir o controle de Satanás sobre essa vida. Praticamente nada é tão importante no combate espiritual quanto introduzir a palavra de Deus na mente e no coração do fiel. Isso conseguirá libertar alguém das opressões e dos tormentos de Satanás, mais do que qualquer método. Não há substituto para uma aplicação duradoura, firme e constante da palavra de Deus contra Satanás. O Senhor Jesus usou este meio no conflito com Satanás no deserto. O cristão há de se deparar com o mesmo tipo de ataque de Satanás contra si. E Satanás somente o deixará se a palavra de Deus for aplicada contra ele com persistência. Um dos requisitos mais óbvios para o uso da espada é conhecer a palavra de Deus. A memorização das Escrituras é uma das disciplinas mais urgentemente necessárias no lar cristão e na igreja. É igualmente importante que você entenda bem a palavra de Deus. Quem memoriza a palavra também deve ser quem maneja bem a palavra da verdade. Quando Satanás citou as Escrituras para Jesus durante a tentação, desvirtuou-lhe o sentido. Eis um dos ardis mais astutos de Satanás. Ele quer que desvirtuemos o sentido da palavra ou a empreguemos de modo impróprio. Satanás não recuará facilmente, mesmo quando você utilizar a palavra contra ele. Ele o porá à prova e tentará fazer com que duvide da verdade da palavra. Ele o desafiará. É importante provar a sua autoridade sobre ele, por causa da sua união com Cristo. Não podemos deixar de reconhecer que por trás da espada do Espírito há uma pessoa, o Espírito Santo. Ele é quem torna poderosa a nossa espada na batalha.
Não podemos usar eficazmente a palavra de Deus no combate sem que o Espírito Santo esteja controlando-nos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não podemos travar batalhas espirituais de modo carnal. É o Espírito Santo quem aplica o poder da espada contra o nosso inimigo. Se estivermos entristecendo ou extinguindo sua obra em nossa vida, em alguma área, Satanás não perderá tempo de aproveitar-se dessa brecha. Em essência, toda vitória espiritual depende da palavra de Deus. Satanás bate em retirada quando a palavra de Deus, a espada do Espírito, é usada contra ele. Então nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lanço mão da espada do Espírito, a palavra de Deus. Abraço a sua mensagem infalível de verdade e poder. Humildemente peço que o Espírito Santo conduza a minha verdadeira compreensão da mensagem da palavra. Concede-me a disciplina e a dedicação para memorizar a palavra e impregnar a minha mente com a sua verdade e poder. Que eu possa usar a palavra com intrepidez. Que eu possa usar a palavra para derrotar Satanás e fazer progredir a causa de Cristo, exatamente no campo que Satanás reivindica. É que eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a nos acompanhar também com outras mensagens no canal do YouTube ou na página do Facebook Igreja Poder de Cristo. Se você quiser falar conosco, o telefone é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.